Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, né, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Hoje nós iremos falar sobre Copérnico e o heliocentrismo, né? Então, essa figura emblemática que é o Nicolau Copérnico e a teoria heliocêntrica, né, que revolucionou aí o estudo dos astros, ok? Então, muita atenção nessa aula, você aluno, ok? Conteúdo do terceiro ano. Esse conteúdo entra na grade aí, de acordo com a nova BNCC, ok? Então é um conteúdo relativamente novo, apesar de que heliocentrismo e Nicolau Copérnico são conteúdos que vocês já viram lá nos assuntos do primeiro ano, ok? Então aqui é mais uma forma de a gente reforçar, cair mais a fundo dentro do conteúdo, tá ok? Para que no final você consiga entender de fato essa teoria, né, que é a teoria heliocêntrica, certo? E isso de uma forma que contemple aquelas questões que possam vir nos vestibulares e no Enem, ok? Então, nessa aula nós vamos fazer uma breve introdução sobre a teoria heliocêntrica, ok? Então, se faz necessário isso. Vamos falar de alguns nomezinhos importantes, né? Como Aristarco de Samos e o Seleuco de Seleucia. Né? Então, são nomezinhos ali importantes justamente para poder reforçar o que vem no capítulo 4, que é justamente o que Nicolau Copérnico falou sobre essa teoria, ok? Então vamos lá, né? Bom, então heliocentrismo, certo? É uma palavra, certo, que tem a origem grega, né, que é o hélios, que é o Sol, e o kétron, que é centro, né? Então juntando os dois dá a palavra heliocentro ou heliocentrismo, ok? É um modelo cosmológico que afirma a centralidade do Sol, certo? Isso no universo. Isso significa que os astros, a Terra e os demais planetas se movem ao redor, né? No caso, ao redor do Sol. Né? E é ele o centro do sistema solar. Okay? Então, a teoria heliocêntrica ela veio, né? Ela serve para refutar a teoria geocêntrica, né? Que tiveram aí nomes importantes que foram defensores dessa teoria geocêntrica. A teoria geocêntrica trabalha com um sistema em que a Terra, né, é o centro do universo e os astros estão ali em movimento ao redor da Terra, inclusive o Sol. Então, isso pregava a teoria geocêntrica, né, fazendo a etimologia da palavra, geo, terra, centra, né, centrismo, né, de centro, né? Então, o geocentrismo pregava ali a Terra no centro do universo, ok? Então, a teoria heliocêntrica tem a mudança ali da figura da Terra, que não está mais no centro, mas a Terra faz parte de um sistema em que o Sol é que está regendo esse sistema, ok? Então, por isso que o nome da teoria é heliocêntrica, né? Fazendo referência ao Sol, né? Até ao deus Hélio, né? Já que é um nome grego, tá, okay? Que faz alusão ao Sol. Então, o Sol imponente ali no centro, tá, okay? E os demais astros, né? Os demais planetas, inclusive a Terra, girando ali em torno deste Sol. Ok? A teoria heliocêntrica ela trabalha o Sol como o centro do universo. Nós sabemos hoje em dia que o Sol não está no centro do universo, mas ele também faz parte de um sistema, não é? De outros astros, de outros sistemas solares, tá, ok? Que estão aí sendo regidos por algo que é maior ainda, tá, ok? Então, a única mudança, né? Quer dizer, uma das únicas mudanças que a gente faz aqui na teoria heliocêntrica é justamente essa, né? Porque a teoria heliocêntrica trabalhava com o Sol no centro do universo. E o Sol não está no centro do universo. Tá, ok? Nós podemos até entender, basicamente, por que você falava do centro do universo, justamente por conta de que o universo, para as pessoas da época, o universo era apenas o nosso sistema solar, era aquilo que poderia ser visível a olho nu ou usando aparelhos simples para fazer as observações. Ok? Bom, então nós falamos aqui do primeiro, que é o Aristarco de Samos. Certo? O Aristarco de Samos ele viveu ali entre 310 e 230 anos antes de Cristo. Okay? Então ele vem muito antes do Copérnico.
foi o primeiro a propor que a Terra se movia em volta do Sol, certo? Antecipando Copérnico em quase 2.000 anos. Então preste bem atenção. O Aristarco, né, 2.000 anos antes de Copérnico, já falava que a Terra fazia parte de um sistema em que o Sol que estava no centro. Entre outras coisas, desenvolveu um método para determinar as distâncias relativas do Sol e da Lua à Terra, e mediu os tamanhos relativos do Sol, né, da Terra e da Lua. Ok? Então, Aristarco, né, nessa época, viu, 2.000 anos antes de Copérnico, ok, ele já conseguia, né, trabalhar com o sistema heliocêntrico, ele já defendia o sistema heliocêntrico, ok? Além disso, ele ainda conseguiu determinar as distâncias aí relativas, né, do Sol e da Lua em relação à Terra, ok? Então ele conseguiu, através de observações e modelos geométricos, conseguir fazer essas medições. Se foram exatas, não foram exatas justamente por às vezes por falta de um aparelho de medição mais efetivo, como tem hoje em dia, ou por falta de variáveis, que não se tinha na época. Ok? Mas a metodologia, o método que ele utilizou para fazer essas medições é o método correto. Okay? Bom, o Seleuco de Seleucia, né? Ele é um astrônomo mesopotâmico que viveu um século após Aristarco. Okay? Então Seleuco adotou o sistema heliocêntrico de Aristarco e disse que ele havia provado a teoria heliocêntrica. Okay? Então ele afirmava que ele tinha provado a teoria de Aristarco. Certo? Seleuco pode ter provado a teoria heliocêntrica determinando as constantes de um modelo geométrico, certo? Para a teoria heliocêntrica e desenvolvendo métodos para computar posições planetárias usando este modelo. Okay? Então nós temos duas figuras importantes, né, que é o Aristarco, que é mais conhecido, né, o Aristarco de Samos, que ele defendia a teoria heliocêntrica, certo? Fazia suas medições, certo? Já conseguia fazer essas medições aí de distâncias relativas, e tem um Seleuco de Seleucia, que ele afirmava ter provado, né, essa teoria heliocêntrica proposta por Aristarco. Okay? Então nós temos esses dois nomes aí bem fortes, né, para a teoria heliocêntrica. Então nós chegamos no Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico, que é a figura mais conhecida da teoria heliocêntrica. Okay? Ele representou o renascimento na astronomia. Então preste bem atenção na palavra, renascimento. Então ele foi um renascentista. Okay? Então Copérnico, que viveu aí entre 1473 e 1543, foi um astrônomo polonês com grande inclinação para a matemática, ok? Estudando na Itália, certo? Ele leu sobre a hipótese heliocêntrica, certo? Que era proposta e na época não era aceita, certo? Na época era aceita a teoria geocêntrica, ok? Então essa teoria proposta por Aristarco, né? Que ele estudou, ele achou que o Sol de fato estava no centro do universo e era muito mais razoável, né, o Sol está no centro do universo do que a Terra. Ok? Então, o Nicolau Copérnico é essa figura importante para esse estudo, né, astronômico, porque ele pega os estudos de Aristarco, pega aquilo que Aristarco já tinha contribuído, e ele começa a se aprofundar nisso, e de fato ele chega lá às suas conclusões que o Sol de fato estava no centro do nosso sistema solar. Ok? Então, é um marco. É um marco porque tudo que se falava sobre astronomia era teoria geocêntrica, inclusive a própria igreja na época tratou isso como um dogma, né? A questão da teoria geocêntrica. Então quem era contra a teoria geocêntrica era contra os dogmas da igreja e sofriam aí com a Inquisição, né? Bom, então Copérnico ele registrou suas ideias num livro, né? O nome do livro é De Revolutionibus, né? Orbium Coelestium, certo? Ou Revolução das Revoluções das Esferas Celestes. Isso em 1543, ok? Certo? Então ele foi publicado no ano de sua morte. Então a teoria
que Copérnico defende, certo? Que é a teoria heliocêntrica, né? Tem um Sol no centro do universo, ou do nosso sistema solar, e os planetas aí, cada um ao seu movimento, ok? Então tem aqui uma capa do livro, né? O livro original do Nicolau Copérnico, tá ok? Onde ele propõe essa teoria heliocêntrica, tá certo? Em que ele intitula das revoluções das esferas celestes, ok? Então, esse é o escrito original. Bom, então os conceitos mais importantes colocados por Copérnico, quais foram? Certo? Primeiro, introduziu o conceito de que a Terra é apenas um dos 6 planetas, até então só se conhecia esses 6 planetas, girando em torno do Sol, ok? Então, a Terra simplesmente fazia parte de um sistema que não era a Terra que comandava esse sistema, mas sim o Sol. Colocou os planetas em ordem de distância ao Sol. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Ok? Então eram os planetas conhecidos, então ele colocou ali dentro do seu estudo os planetas, cada um em sua ordem, cada um em sua órbita, não é? Checando ali a questão das distâncias que tem, na distância relativa que tem nesses planetas ao Sol. Urano, Netuno e o planeta Plutão, que era planeta e agora não é mais planeta, foi rebaixado para o planeta não, eles não eram conhecidos até então. Okay? Então, esses 3 planetas, né, ou esses 2 planetas e um planeta não, eles não eram conhecidos, então por isso que eles não aparecem nos escritos originais aí do Copérnico. Bom, determinou as distâncias dos planetas ao Sol em termos da distância Terra e Sol. Certo? Então, cada planeta tem a sua distância até o Sol, isso levando em consideração a distância da Terra ao Sol. Então, a distância da Terra ao Sol, por exemplo, é 1. Então, dos planetas que estão mais próximos seriam valores menores do que 1, e dos que estão mais distantes, valores maiores do que 1. Okay? Isso só como referência. Deduziu que quanto mais perto do Sol está o planeta, maior é a sua velocidade orbital. Okay? Então, quanto mais próximo, mais rápido ele vai girar. Dessa forma, o movimento retrógrado dos planetas foi facilmente explicado, sem necessidade de epiciclos. Lembrando que um dos grandes problemas da teoria geocêntrica foi justamente a questão do movimento retrógrado. Né? Então, olhando para o céu, percebe-se que as estrelas elas vão fazer um movimento que é um movimento circular. E isso em torno de um tempo. Okay? Então tem um movimento regular desses planetas, por isso que é chamado lá de esfera celeste. Okay? Mas existem planetas, existiam estrelas, ou existem estrelas, que esses movimentos eles não são regulares, não são como os das outras estrelas. Por isso que era chamado de astros errantes, porque o movimento era diferente. Esses astros errantes nada mais é do que esses planetas, aqui citados. Ok? Então esses planetas vão fazer um movimento diferente, ok? Então foi dado a este sistema, a esse movimento desses planetas, o movimento retrógrado, em que esses planetas o movimento deles, eles vão, depois eles retornam fazendo uma espécie de laço e depois continua o seu movimento como estava anteriormente, ok? Então este movimento retrógrado foi explicado pela teoria geocêntrica através de epiciclos. Então, os planetas eles giravam em torno da Terra, mas eles também faziam um movimento circular em torno de um ciclo, ok? Então, eles orbitavam em torno de um ciclo, que era chamado de epiciclo, e faziam um movimento ali em torno da Terra, ok? Então, essa era a forma de que a teoria geocêntrica usou, a metodologia que foi usada para explicar os movimentos retrógrados. Já Copérnico não, ok? Ele vai explicar o movimento retrógrado de outra forma, ok? Ele vai refutar essa questão do epiciclos, ok? No caso do movimento retrógrado, proposto por Copérnico, foi explicado aqui por Copérnico, ele segue o seguinte padrão, certo? Ele acontece por conta da diferença de velocidade de translação que esses planetas eles vão ter ali em torno do Sol. Certo? Aqueles que são mais próximos do Sol vão girar mais rápido. Aqueles que são mais distantes vão fazer o movimento mais devagar. Até pela questão da influência que tem a gravidade e
do movimento, né, do círculo, da circunferência que ele vai percorrer. Não é? No caso é na circunferência, né? No caso da elipse, né, o tamanho da elipse em que ele vai percorrer. Então, por exemplo, tem aqui a Terra e Marte, ok? O movimento da Terra de translação ele é maior do que o movimento de Marte, ok? Então, dependendo do ponto de vista, nós podemos ver as posições de Marte em relação à Terra, tá ok? Em alguns momentos fazendo ali essa espécie de laço, tá certo? Tendo este movimento que nós chamamos de movimento retrógrado. Então ele vem de uma certa um sentido, depois ele retorna e volta. O planeta ele não faz esse movimento de fato, ele não retorna, tá ok? Mas é o ponto de vista que nós estamos, justamente por conta da diferença de velocidade, em que nós vamos observar este movimento de laço, certo? Esse movimento retrógrado. O que nós observamos é o movimento retrógrado, mas o planeta ele não faz esse movimento retrógrado, certo? Então tudo isso aqui é uma questão do referencial em que você está vendo, justamente por conta das velocidades diferentes que esses planetas eles vão exercer no movimento de translação, ok? Então este aqui, né, fazendo uma observação durante certo tempo, este é o movimento retrógrado, né? Então o planeta vem, no caso aqui, o nosso caso é de Marte, então ele vem, ele vai fazer o movimento, né? E depois ele vai continuar, ok? Então isso aqui dura um intervalo de tempo, né, para poder acontecer, certo? Então você não vai olhar para o céu e vai conseguir observar isso, certo, acontecendo em uma noite. Então isso aqui são várias noites para a gente poder observar este movimento de laço, ok? Bom, mesmo tendo mantido a ideia de órbitas circulares dos planetas, ok? Que isso foi mudado depois aí por Kepler. O que impediu de calcular corretamente as suas posições futuras, ok? Então, essa questão de se manter o movimento circular teve foi um empecilho justamente para calcular essas posições. Copérnico conseguiu avanços com o seu modelo, com a determinação dos períodos dos planetas e a determinação de suas distâncias ao Sol relativas à Terra. Ok? Então, ele consegue fazer essas medições. Bom, então, no movimento retrógrado, nós temos essas duas animações, que é muito simples de entender. Então, a bolinha azul é a Terra e a bolinha vermelha é Marte, ok? Então a gente vai observar o seguinte: a Terra gira mais rapidamente do que Marte, ok? Então nós podemos perceber aqui no ponto branco em cima, ok, que o que nós conseguimos observar de Marte, tá ok, da Terra, né, tomando esse referencial, então vamos ter alguns pontos em que nós vamos observar este ponto, ele retornando e depois ele continuando seu movimento. Então, desta forma que a gente consegue perceber o movimento retrógrado, né, para o planeta que está fora. No caso da segunda animação, nós temos o planeta Terra e agora nós temos um planeta que está mais próximo do Sol, ok? Ele está mais interno. Vamos supor que seja Vênus ou Mercúrio, tá ok? Da mesma forma, né, em que nós observamos Marte e nós conseguimos perceber, a gente consegue perceber essa diferença de velocidade justamente por conta desse movimento retrógrado, certo? Quando a gente olha para um sistema que também está com velocidade maior do que a nossa, nós vamos ter a mesma sensação deste movimento retrógrado. O que nós vamos observar também vai ser a mesma situação, certo? O mesmo fenômeno acontecendo, tá ok? Então nós podemos perceber que ora, né, o campo de visão ele continua seu movimento, né, continua na circunferência, mantendo seu sentido, e dependendo da posição, ele tem hora que ele retorna, tá ok? Então este retorno é o que é chamado de movimento retrógrado, tá ok? Bom, então aqui nós temos a comparação entre os valores das distâncias dos planetas ao Sol, né, que isso foi dado lá por Copérnico em unidades astronômicas, né? Então nós temos, por exemplo, a Terra, né, a distância é 1, tá ok? Percebam que Mercúrio e Vênus, como estão mais próximos, os valores eles são menores do que 1 e de Marte para frente os valores são maiores do que 1. Agora uma comparação, o que Copérnico propõe e o que o nosso modelo, né, moderno, né, está propondo. São valores muito próximos. Em alguns nós temos apenas uma casa decimal para a correção, né, 0,38 e 0,387. Então 7 é só a correção. No caso de Vênus tem um 3 no final, certo? O que nós vamos ter de mudança vai ser só em Saturno, ok?
que é uma mudança mais considerável do que as outras. Mesmo assim, chega a ser uma mudança bem pequena, certo? Bom, então com isso, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.